Tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Ney Costa, professor da disciplina do ensino religioso, e dentro do que nós podemos entender como grande desafio de dar continuidade à educação, mesmo em períodos adversos, complicados como os que vivemos agora, quero informá-los que estaremos agora iniciando mais um desafio, dentro desse nosso contexto de atividade. O assunto que iremos tratar é, na verdade, um assunto que possui uma enorme complexidade, sobretudo pelo fato de que já há muito tempo, historicamente, o ser humano tenta entender a razão, o motivo, o porquê e o para que existe. E se ele existe, para que ele existe? Esta questão é definida como a busca pelo sentido da vida. Bom, o nosso texto ele será dividido em partes e eu estarei apenas fazendo a leitura inicial desse nosso breve texto, desse nosso breve conteúdo, a fim de que vocês possam ter condições de mais adiante responder as atividades de cada item que for aqui tratado. O texto começa dizendo assim: todos buscam o sentido da vida. O filósofo Blaise Pascal, nascido em 1623 e tendo falecido no ano de 1662, dizia que esta é uma tendência natural do ser humano, isto é, ver um sentido nas coisas, achar que a vida tem uma causa, uma finalidade, uma razão. É ter um motivo para viver, algo para realizar, ser feliz, construir um mundo melhor, amar as pessoas e promover a justiça entre elas. Mesmo assim, a pergunta é difícil e as respostas são muitas, às vezes contraditórias. Para uns, quem dá sentido à vida humana é Deus. Para outros, é o próprio ser humano. Alguns ainda acreditam que a vida simplesmente não tem sentido. Contudo, a maioria das pessoas não conseguem viver sem algum tipo de ideal ou buscar um sentido para a vida. As religiões procuram justamente explicar que sentido é esse. Com isso, eles trazem conforto, esperança, bem-estar, felicidade, otimismo e ações positivas. Será a vida apenas dor, infelicidade, pobreza, guerra pela sobrevivência ou tédio? Nada se pode fazer para mudar? Não há sentido, nem não há existência de esperança? Bem, essas são algumas das questões que envolvem esse nosso conteúdo. Afinal, qual é o grande sentido da vida? Pois bem, como vocês bem entendem, a nossa disciplina tem como objetivo demonstrar, apreciar, aprofundar, compreender os fatos existentes na relação do mundo sagrado com o mundo humano e vice-versa, as relações do mundo humano com o mundo sagrado. Nós sabemos que o ser humano sempre buscou respostas para questões que trazem certo desconforto ao seu coração, exatamente no universo sagrado, no universo da fé. E as religiões, dentre as tantas formas existentes de conhecimento, dá ao ser humano algumas respostas sobre algumas questões, dentre elas o sentido da vida. Nós observamos no texto que foi lido a existência de vários tipos de pensamento sobre a questão do sentido da vida. O religioso tem como objetivo dizer que o ser humano, quando nasce com um projeto, nasce com um plano este originário do pensamento e desejo e interesse do próprio Criador, ou, dependendo das religiões, dos criadores do ser humano e de todo o planeta Terra e do universo. Por outro lado, se as religiões trazem uma resposta para essa questão, há também respostas que surgem do próprio ser humano, segundo seus próprios pensamentos. Dentre esses pensamentos, há um que diga que o ser humano nasce apenas com um objetivo: administrar a dor e o sofrimento que estará sujeito a enfrentar durante toda a sua existência. Posso citar aqui o nome de um destes pensadores. O nome dele é Arthur Schopenhauer. Dizia ele que o grande sentido, o grande propósito da existência humana
é sentir e viver de acordo com as tensões da dor e do sofrimento. Ok? Então, qual é a sua opinião? Qual o seu entendimento sobre isso? Ao nascermos sentenciados a, de alguma maneira, vivermos ou para o bem ou para o mal? Ou trata-se, na verdade, de um conjunto de escolhas? Qual o sentido da vida? Quem dá o sentido da vida humana? É a religião? É o Criador? Ou é o próprio ser humano? Estas são questões que, de fato, fazem com que nós, seres humanos, pensemos, reflitamos, para que nós possamos, de maneira racional e sensata, entender, afinal, para que existimos. Aqui nós concluímos esta breve e rápida aula inicial, de modo que todos possamos acrescentar mais elementos ao nosso raciocínio sobre quem somos e sobre qual o objetivo de nós vivermos. Forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula.